Olá, a parte sem hoje estamos iniciando mais um EBD em Síntese Podcast, Momento Pedagógico, esse espaço que é destinado a dicas pedagógicas para o enriquecimento da sua aula de EBD. Nesse espaço aqui, tratamos especificamente da lição de juvenis, lição essa que tem como um título central, ou que norteia esse segundo trimestre de 2026, dizendo: O que Cristo fez por nós e o que podemos fazer pelo reino de Deus. Esse é o título norteador do nosso trimestre. Mas antes de entrar na nossa lição, estou aqui com o meu irmão Lucas Vitor. A parte do Senhor, Lucas. A paz do Senhor Paulo, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos, muito bom estar aqui. Com certeza vai ser uma lição de grandes aprendizados. Amém. Chegamos até a lição de número 9 e a lição tem por título: Posso ser puro de coração. E geralmente a lição nos traz três objetivos. O primeiro é compreender que os valores do reino de Deus não mudam. Eles são absolutos, imutáveis e inegociáveis. O objetivo número dois diz reconhecer que os valores de Jesus Cristo devem ser praticados por todos os seus discípulos. E o objetivo de número três, apontar que o discípulo de Jesus precisa ter um coração puro e bondoso, que reflete uma espiritualidade sadia. Esses são os três objetivos que permeiam a nossa lição. Antes de entrar nas dicas pedagógicas, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe, comente também, que acredito que tem sido bênção de Deus para a vida de todos aqueles que têm acompanhado, como é para a nossa que temos contribuído aqui. Lucas, que dica você traz para os nossos professores e alunos que acompanham aqui o canal? Amém, graças a Deus. Essa lição de número 9, ela tem uma temática, né, que é falando sobre a questão da pureza de coração, e a lição mesmo, ela vai caminhar tentando falar aí acerca dos valores, né? Novo coração, novos valores, os valores do reino de Deus. E a minha dica, que na verdade pode também ser entendida como uma orientação pedagógica para os professores estarem ministrando essa lição, ela é bem simples de ser executada, ela não é difícil, ela é bem simples mesmo. Ela consiste em tentar fazer com que o aluno ele consiga ter uma melhor apropriação do tópico de número 2, né? O tópico do número 2 da nossa lição fala sobre os valores de Jesus Cristo, né? Principalmente para esse primeiro tópico que fala conheça e siga os valores eternos. Então, o objetivo é que o professor ele possa desenhar no quadro, ou então trazer impresso, eu não sei como ficaria melhor para os professores, mas as duas possibilidades são válidas, ou desenhar no quadro ou trazer impresso a figura de um alvo, a figura de um alvo. E ele distribuiria para cada aluno alguns papéis, né, um pedacinho de papel, e os alunos iriam ali escrever a resposta à seguinte pergunta, né, a pergunta do professor. Você já está trabalhando a questão dos valores no tópico um. Então, você perguntaria aos seus alunos quais valores são esses ou que valores o seu aluno ele conhece, ele poderia citar como sendo um valor do reino de Deus, né? Um valor que é ensinado por Jesus, um valor que é ensinado pela palavra de Deus, e você deixaria que o seu aluno pudesse escrever ali naquele papelzinho que ele recebeu um valor, um princípio, né? Isso baseado no que você já tinha falado antes, porque essa dinâmica ela é interessante ser aplicada mais no tópico de número 2, porque o seu aluno já tem uma ideia melhor sobre o conceito de valor, né? Que é o conceito daquilo que você trabalhou no tópico de número um, né? O valor como sendo princípios, norteadores da vida e por aí vai. Então é mais interessante ser no tópico de número 2. E você perguntaria isso ao seu aluno e ele vai escrevendo ali os valores. E a ideia é que o seu aluno ele possa pregar, né, ou fixar esses valores no alvo que você trouxe, ou impresso, ou você colocou, escreveu, né, desenhou no quadro ali. E após isso, você questionaria aos alunos, ou à turma, ou à classe, como é que o mundo tem tentado fazer com que esses valores eles sejam retirados, né, ali do alvo, ou eles sejam removidos.
E você vai questionar o seu aluno nesse sentido. Por isso que a minha dica é uma dica pedagógica, né, de dinâmica, assim, mas ela corre muito no sentido de orientação pedagógica, né? Por quê? Porque no tópico de número 3, o tópico de número 3, logo a primeira pergunta é como está seu coração? Então, quando você entrar nesse tópico, você já vai tentar seguir para uma autoanálise, né? Ou levar os seus alunos a uma autoanálise de como é que anda o coração deles nesse sentido, né? Será que eles têm seguido os valores do Reino de Deus? Então, para que o seu aluno, ou à medida que você vai ministrando essa lição, né, ele chegue no tópico de número 3, já para fazer essa autoanálise, eu acho que seria bem interessante ele já ter bem claro assim na mente dele quais são os valores do reino de Deus, como o mundo tenta roubar esses valores do coração dele e se isso tem acontecido com ele de forma pessoal. Então, se você, professor, conseguir caminhar, fazer, traçar o seu plano de aula, né, e tentar estabelecer esse tipo de interação com a turma até chegar a esse tópico 3 que seria o ápice, né, para o seu aluno conseguir fazer uma autoavaliação dele, né, eu acho que é uma proposta bem interessante para o final para que no final da aula o seu aluno ele possa fazer essa avaliação, possa conseguir entender como é que ele está, né, espiritualmente diante de Deus, e você, enquanto professor, trazer aí a sua orientação, porque a gente sabe que enquanto professores de escola bíblica dominical, a gente ensina a palavra de Deus, né, para os nossos alunos, mas a palavra de Deus ela é viva, né, e ela ali impacta o coração dos alunos. Então você é um agente de transformação. Então eu acredito que se você seguir com um plano de aula bem estabelecido e talvez se couber dentro do seu plano de aula essa dinâmica para que o seu aluno possa chegar no terceiro tópico com os valores bem estabelecidos, né, e conseguir fazer essa autoanálise, eu acho que será bem interessante para a dinâmica da aula e para o que a lição, né, nos propõe em termos de reflexão. Então, acho que a minha dinâmica hoje e a minha orientação pedagógica para os professores seria caminhar nessa linha, seguir nessa perspectiva nessa lição. Amém, Lucas, de que é importante para os professores. E a palavra de ordem nossa é adaptação, né? É. Tanto a minha dica, a dica de Lucas, vocês busquem fazer adaptações à sua realidade. Mas o que eu achei interessante dessa lição é que pensando na questão de currículo, né? Quando a gente vê as lições, a gente percebe que nas lições do trimestre passado, a gente estudou sobre o reino de Deus. E a primeira, acredito que foi uma das primeiras lições, ou a primeira ou a segunda lição, nos mostrou claramente quais eram. Ela falava sobre as bem-aventuranças e mostrava qual era o código ético do cristão. Então, eu acho que nessa lição você pode resgatar isso, professor, porque ela vai se alinhar, eu acredito, com o primeiro objetivo. O primeiro objetivo já disse, compreender que os valores do reino de Deus não mudam. Que valores são esses, né? Reconhecer que os valores de Jesus Cristo devem ser praticados. Que valores são esses, né? E o objetivo número 3 é apontar que os discípulos de Jesus precisam ter um coração puro, certo? Mas a primeira e o segundo objetivo é em cima dessa questão de valores. E nós aprendemos no trimestre passado que o código ético do cristão está ali descrito no Sermão do Monte por Jesus, lá em Mateus, especificamente na Bem-aventurança, a partir do capítulo número 5. Então você pode fazer inicialmente até uma dinâmica perguntando qual é o código ético do cristão, ver se eles ainda se lembram, né? É, se você tiver desenvolvido isso no trimestre passado, ou outro professor, possa ser que eles lembrem que está lá nas bem-aventuranças. Aí você pode começar a perguntar a eles quais são as bem-aventuranças, né? Geralmente são nove frases ali, 9 versículos, né? Aí tem os pobres de espírito. Por quê? Porque deles é o reino de Deus, né? Bem-aventurados os mansos, porque pois possuirão a terra. Então você pode fazer, relembrar, pode criar uma dinâmica com eles, né?
colocar aí ou a primeira parte do versículo, porque a segunda parte sempre é um explicando, é o porquê, né? Tem assim, os pobres de espírito. Aí você pode perguntar a eles por que os pobres de espírito são bem-aventurados? Porque os mansos são bem-aventurados? Porque os que sofrem são bem-aventurados? Porque os misericordiosos, eles alcançarão o quê? Por quê? O que é que eles vão alcançar? E deixa ver se eles conseguem completar a frase do versículo e você pode ir ali premiando e faz esse resgate, né, do trimestre passado que alinha-se, né, até nessa questão que eles pensam de currículo com essa nossa lição. E minha outra dica é mais, eu acho que é mais um desafio, mas se você conseguir fazer, vai ser bem interessante. Como fala de questão ética, né, e a questão moral do reino de Deus, você pode fazer um link. E se você tiver disponibilidade com a sua turma, você poderia pedir autorização para passar um filme. Aí você vai perguntar que filme é esse? Aí poderia ser, e essa dica nós tivemos na EBD em síntese, agora na 36ª edição, com a professora Joseliana Quintê, e ela passou uma dica dizendo que poderia ser passado o filme Até o Último Homem. Então, se você tiver essa disponibilidade, você organiza, né? Antes da escola bíblica dominical, para não tomar o espaço da sua aula, mas antes da sua aula, você passa, pode fazer um momento diferente, não é, Lucas? Ali com os alunos, com a pipoca, com o suco, com o refrigerante. Assista esse filme, porque ali no filme você vai ver que aquele homem seguiu um código ético, né? Ele tinha uma religião, por mais que seja uma religião que nós temos por heterodoxa, né? Em relação à nossa, mas ele ali ele seguiu o que ele acreditava, né? O amor ao próximo, o sacrifício ao próximo, e eu acredito que você vai conseguir fazer um link e vai ser um momento bem interessante com os seus alunos e um momento diferente na sua aula. Lucas. Amém, graças a Deus. Achei muito boa a dica do filme, um tanto desafiadora, mas se os professores conseguissem fazer isso, né, um pouquinho, chegar um pouquinho antes do horário da escola bíblica dominical, com certeza é uma bênção de verdade. Como minhas palavras para encerrar, né, de dinâmicas e tudo mais, eu acredito que o professor deve escolher seguir por uma aula interativa nessa aula específica, né? Às vezes o professor quer seguir ali por aquele modelo só expositivo, só falar, mas eu acho que nessa aula, e como a lição também pede, que seja feita de forma interativa, né? Os alunos vão conseguir absorver mais o conhecimento, os alunos vão interagir, eles vão sair da sua aula de forma diferente. Então, opte por esse caminho, tá certo? Não tente ministrar só falar, falar, falar e o seu aluno escutar e absorver. Não, siga pelo caminho da interatividade, que com certeza seu aluno vai absorver e ele vai sair diferente dessa escola bíblica dominical. Amém. Então ficamos por aqui. Até a próxima lição, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor.